Olá, eu sou o professor Alex Assis, atuo desde 1996 na elaboração de estudos científicos e já participei de mais de 1.200 projetos de pesquisa. Hoje nós vamos falar sobre testes de hipótese, vamos ver a teoria e prática, o que é um teste de hipótese e como aplicá-lo. Desde já eu convido você para deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal. O teste de hipótese é um procedimento estatístico realizado a partir de amostras, onde, pela comparação entre as amostras, pode-se chegar a uma conclusão generalizável para a população de onde aquela amostra ou aquelas amostras vieram. O teste de hipótese ele visa levar você à conclusão de um estudo científico. Então, vamos supor que você gostaria de comparar dois grupos. Você tem duas amostras formadas por dois grupos e você gostaria de realizar um teste de hipótese para comparar essas amostras. Então, o primeiro passo para realizar o teste é você declarar a hipótese nula. E o que é a hipótese nula? A hipótese nula, ela sempre, veja bem, a hipótese nula, ela sempre preconiza a igualdade entre as amostras. E a hipótese nula, ela tem uma outra hipótese que forma o par com ela, que é a hipótese alternativa. Então, a hipótese nula, ela declara sempre a igualdade e a hipótese alternativa, ela declara, é o oposto da hipótese nula, ela declara a diferença. Então, ou você, no final do teste estatístico, ou você vai aceitar a hipótese nula, ou você vai rejeitar a hipótese nula. É evidente que se você rejeitar a hipótese nula, você precisará aceitar a hipótese alternativa. O segundo passo do teste é determinar o nível de significância. Em ciências da saúde, o nível de significância geralmente usado é 0,05, o chamado erro alfa, ou seja, se a hipótese nula tiver uma baixa probabilidade menor que 0,05, então você deve rejeitar a hipótese nula. Então, o terceiro passo é você executar o teste estatístico no programa da sua preferência. Você executa o teste estatístico e, com base no p-valor, você interpretará o resultado do teste. Agora eu vou te mostrar isso de uma maneira prática, de uma maneira tranquila, como é que você faz o desenvolvimento desse teste, como você aplica para tirar uma conclusão para a sua pesquisa. Mas antes de executar esse teste, eu quero te mostrar também o seguinte, que para você compreender o teste estatístico, é necessário você dominar o conhecimento de três entes importantes. O teste estatístico ele é composto por hipóteses, ele é composto por amostras e pelas variáveis que você vai utilizar. O teste estatístico é uma união desses três fatores. Você precisa saber qual é a amostra que você tem, ou quais são as amostras e como você gostaria de comparar essas amostras. Também é necessário você determinar o seguinte: cada variável, qual é o tipo de dado, se é uma variável quantitativa ou qualitativa. Se a variável é qualitativa, se ela é ordinal ou nominal, você precisa dominar, conhecer os tipos de variáveis que compõem a sua amostra. E as hipóteses? Geralmente, nos testes estatísticos, tem dois tipos de hipótese. Ou você faz uma hipótese de comparação, ou você faz uma hipótese de correspondência. Por exemplo, a hipótese de comparação, ela visa determinar a diferença. Por exemplo, a diferença entre dois grupos. Você está comparando um grupo A com um grupo B e a hipótese de comparação, ela visa responder a seguinte pergunta: existe uma real diferença entre os dois grupos? E o outro tipo de hipótese que você pode montar é a hipótese de correspondência, que ela preconiza o seguinte: você tem dois grupos, grupo A e grupo B, e você se pergunta da seguinte forma: existe uma real correspondência de valores entre o grupo A e o grupo B, de maneira que quando um grupo, por exemplo, aumenta o seu valor daquela variável, o outro grupo também aumenta, existe uma correspondência, de alguma forma esses dados se correspondem? Então essas são os dois tipos de hipótese que você pode montar. E para exemplificar esse conhecimento,
suponha que você gostaria de realizar um teste comparativo entre dois grupos, grupo A e grupo B. Por exemplo, você está comparando a estatura de indivíduos entre dois grupos. A hipótese nula, ela prescreve o seguinte, que existe uma igualdade entre o grupo A e o grupo B, ou seja, as médias ou a distribuição dos dados do grupo A é igual ao grupo B. Então essa sempre é a hipótese nula, ela sempre preconiza a igualdade. E a hipótese alternativa? A hipótese alternativa, ela preconiza o oposto da hipótese nula, ou seja, que existe uma diferença, uma real diferença entre o grupo A e o grupo B. O que você sempre precisa ter em vista é que o teste estatístico é montado em cima da hipótese nula, a hipótese da igualdade, e que sempre o resultado do teste estatístico, que é o p-valor, ele vai refletir a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Se você tem alguma dúvida sobre p-valor, eu já fiz um vídeo também sobre p-valor. Está aqui na descrição, você pode acessar aqui abaixo para tirar sua dúvida sobre o que é o p-valor. Então, basicamente, para você realizar um teste de hipótese, você precisa percorrer 5 passos. Primeiro, declarar a hipótese nula e a hipótese alternativa, especificar o nível de significância, 0,05, e depois você vai lá no seu programa estatístico e escolhe o teste que você vai usar. Por exemplo, para comparar dois grupos, nós vamos usar o teste T de Student. Quando você executa o teste, o principal resultado que você precisa perceber é o p-valor. Se o p-valor for menor que 0,05, então você rejeita a hipótese nula. É assim que você pode estruturar um teste estatístico. Agora, nós vamos aplicar esses conceitos na prática. Eu vou mostrar para você, usando o programa Biostat, que é um programa bem didático, simples, como calcular o p-valor para realizar a comparação entre dois grupos. Então, para exemplificar a nossa teoria sobre teste de hipótese, nós vamos comparar dois grupos, o grupo A e o grupo B. Na primeira coluna, você vê aqui o grupo A, composto por 12 elementos, e o grupo B, composto pela estatura de 11 pessoas. Então, nós vamos agora, para realizar este teste de comparação entre os dois grupos, nós vamos chamar nas estatísticas o teste T de Student, duas amostras independentes, teste T de Student, e vamos selecionar as duas colunas que nós queremos comparar e clicar em executar a estatística. Nesse momento já dá o resultado do teste da hipótese. Você observa aqui, olha, P bilateral menor que 0,0001. Esta é a hipótese, é o resultado do teste de hipótese. O resultado do teste de hipótese, o p-valor é a probabilidade da hipótese nula. Então você repara que a hipótese nula, ela tem uma probabilidade muito pequena. Essa probabilidade é menor do que 0,05, então você deve rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a conclusão do estudo é que existe uma real diferença entre as estaturas dos indivíduos do grupo A quando comparados com a estatura dos indivíduos do grupo B. Você repara que no resultado do teste estatístico, o principal é olhar o p-valor e a partir daí você chega à conclusão da sua pesquisa. Ok? Eu sou o professor Alex Assis. Nós vimos hoje a teoria e prática sobre testes de hipótese. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal.